bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão ligados acompanhando 3 minutos de esporte com o Vanderlei Correia, falando de Copa do Mundo, e vamos direto e reto aqui ao jogo do Brasil, né? O Brasil 2-0 diante da Sérvia, nas oitavas de final, vai enfrentar a seleção mexicana, que perdeu hoje para a Suécia pelo placar de 3-0, enfim. Mas estamos nas oitavas de final, né? Não fez mais que obrigação. O Brasil, a seleção brasileira, com o time que tem, com os jogadores que tem, o nome que tem, com o peso da camisa, está nas oitavas de final. Passou até fácil para a Sérvia. Tomou um calorzinho ali, né? No início do segundo tempo, o time deu uma adormecida ali, quase tomou. Por 3 chances ali, quase que os sérvios conseguiram empatar a partida, mas depois o Brasil foi lá e acabou fazendo o segundo gol e tranquilizou tudo, ficou fácil, administrou muito bem a partida. Destaque para o Neymar, que não reclamou, jogou para o time hoje, quase não reclamou, não teve reclamação, foi um jogador muito tático, né? Quando ele faz isso, o futebol da seleção cresce demais. O Paulinho fez um gol, inclusive, um jogador que estava sendo contestado. O Fagner jogou muito bem, e o Casemiro também, um jogador que jogou muito pro time, não apareceu assim pra torcida, mas jogou muito pro time. Enfim, a seleção brasileira venceu a Sérvia, venceu por 2-0. Acho que poderia ter vencido até por mais. Um futebol econômico, né? Um futebol bem Tite, assim, aquela coisa de 1-0, resultado, aquela coisa amarrada, mas tudo bem. Passou, avançou. Vai enfrentar a seleção mexicana agora. O México voltou a ser o México, gente. Vocês me desculpem e me perdoem, torcedor do México. Mas o México, quando passa para a próxima fase na Copa do Mundo, nas outras Copas do Mundo, o México passa sempre na bacia das almas. Agora ele passou com calma, vencia as 2 partidas, quase, mas quase que desclassificou hoje. Não fosse a incompetência da Alemanha, que foi outro fiasco, né, que perdeu para a Coreia do Sul e ficou de fora, só dependia de fazer um gol na Coreia do Sul e não fez. E conseguiu, a seleção menos pior acabou entrando, que foi o México. Mas o México quase conseguiu a façanha de ficar de fora das oitavas de final depois de vencer as 2 primeiras partidas. Mas enfim, o Brasil vai enfrentar o México. Esse time não pode assustar a seleção brasileira. E olha que assusta. O México é uma seleção que quando enfrenta o Brasil, eles não respeitam o Brasil. Eles vêm para cima do Brasil e atacam. Agora, o Brasil tem que mostrar agora o peso da sua camisa. Tem que ir para cima do México e tem que vencer com propriedade. E tem que vencer. Se o Brasil perder para o México nas oitavas de final, é vergonha. Tem que vencer mesmo. Então, pode até achar que eu estou sendo exigente demais, mas não é verdade. Olha o time do Brasil e olha a seleção mexicana. Não, o México perdeu de 3-0 para a Suécia. O técnico Osório ali com os bilhetinhos desses, não teve jeito, perdeu. Então, esse time não pode assustar o Brasil. Que me desculpe, o Brasil tem Felipe Coutinho, o Brasil tem Neymar, o Brasil tem Marcelo, tem Gabriel Jesus. Enfim, tem uma constelação de jogadores ali. Não pode, e tem que ir pra cima e tem que vencer o México. Mas a gente vai falar mais sobre Brasil e México nesta sexta-feira, porque tem muitos jogos ainda, e o Brasil joga na segunda-feira contra o México às 11 da manhã. Um grande abraço pra vocês e na sexta eu tô de volta. Tchau, tchau.